A seguir, Matando Hitler, no Net Geo. Este programa contém cenas que podem ser inadequadas para alguns espectadores. Recomenda-se discrição. Ele é um dos homens mais odiados da história. Milhões querem eliminá-lo. Ele foi provavelmente o homem mais perverso do mundo. Alguns agirão para pôr fim ao seu reinado de terror. Este plano tinha uma ótima chance de matar Hitler. Desde que se apropriou do poder até os dias finais do Terceiro Reich, novas pesquisas revelam que houve pelo menos 42 complôs para matar Adolf Hitler. Em última análise, era uma missão suicida. Quem eram estes pretensos assassinos? Ele devia ter nervos de aço. Quais eram seus métodos? E por que todos eles falharam? Refaremos os seus passos. Hitler estava em pé, bem aqui. Testaremos as armas. Detonar! E revelaremos novas e surpreendentes informações sobre estas tentativas audaciosas de mudar o curso da história. Matando Hitler. Novembro de 1923, 5 anos depois do final da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha sofria as consequências de uma derrota humilhante. Com as dívidas da guerra surge uma hiperinflação debilitante. Um mero pedaço de pão poderia custar 400 bilhões de marcos alemães. O alemão precisava sentir orgulho de novo. Ele tinha sido humilhado durante muitos anos. E este é um povo muito orgulhoso. Eles queriam alguém que se levantasse e estabelecesse a Alemanha como uma nação entre as nações. Em uma cervejaria lotada de Munique, um tiro de revólver é disparado para o ar. A multidão atônita de líderes locais observa enquanto o jovem Adolf Hitler declara que a Revolução Nacional começara. O putsch da cervejaria em 1923 foi uma tentativa ineficiente e mal pensada de dar um golpe de Estado. Na manhã seguinte, Hitler lidera uma marcha de 2.000 nazistas armados pelas ruas de Munique. Ao se aproximarem do Ministério de Guerra bávaro, Hitler e seus homens enfrentam uma saraivada de tiros. Desta vez, quem dispara os tiros é a polícia de Munique e não um pretenso assassino. Ao final do tumulto, 16 revolucionários nazistas estão mortos. Hitler foi preso. Seu golpe fracassado ficaria conhecido como o Putsch da Cervejaria ou Revolta de 1923. Se Hitler tivesse levado um tiro e morrido em 1923 no Putsch da Cervejaria, ele provavelmente seria jogado na lata de lixo da história. Em 1924, após menos de um ano na prisão, Hitler ressurge como um homem com uma missão. Ele via a si mesmo como o salvador da Alemanha, protegido pela providência para fazer grandes coisas pelo país. No início dos anos 30, Adolf Hitler, com 42 anos, concorre à presidência da Alemanha. Ele prega intolerância racial e ideológica. Discursa contra os capitalistas, comunistas e não-arianos. Descreve os judeus como uma doença que deve ser erradicada. Muitos têm bons motivos para odiar Hitler. Para alguns, assassinato é a única opção. Muitos dos primeiros assassinos podem ter sido corajosos, mas seus meios nada sofisticados deram a eles poucas chances de sucesso. O complô número 1 acontece em março de 1932. Hitler percorre o país aparecendo diante de grandes multidões. Está vulnerável ao ataque de praticamente qualquer pessoa. Um grupo de assassinos anônimos atira em seu trem nos arredores de Munique. Hitler não é ferido, mas este é só o começo. Atentado 1. Em junho, ele escapa por pouco do atentado número 2, uma emboscada armada perto de Stralsund. Um mês depois, ele sofre um leve arranhão na cabeça durante o atentado número 3, um ataque a seu carro em Nuremberg. Em janeiro de 1933, Hitler é nomeado chanceler da Alemanha. Com o aumento de seu poder, aumentam também os atentados contra sua vida.
Nos 5 anos seguintes, ele sofreu pelo menos 16 atentados. Um atentado envolveu entregar a Hitler um buquê de flores disfarçado para esguichar veneno em seu rosto. Outro pretenso assassino planeja dar a Hitler uma caneta tinteiro repleta de explosivos. Mas a popularidade de Hitler dá a ele uma falsa sensação de segurança. Depois de mais de 5 anos no governo, a segurança do Führer é ainda relativamente pouco sofisticada. Mas isso mudaria. A tentativa de assassinato número 20 mostraria a Hitler que ele tornara-se o alvo de uma classe mais determinada de aspirantes a assassinos. Atentado 20. Munique, 9 de novembro de 1938. Hitler marcha em um desfile anual comemorando o levante nazista mal sucedido de 1923. Este é um dos maiores eventos do calendário nazista. E milhares de pessoas vieram até as ruas para assistir ao desfile. Em pé nas laterais, um atirador solitário espera até que seu alvo seja avistado. Maurice Bavot, de 22 anos, não parece um assassino. Ele se matriculou em um seminário francês quando assumiu a missão de matar Hitler. Adolf Hitler é facilmente identificado como um anticristo na cabeça de algumas pessoas, e Bavot parece ter sido motivado por razões religiosas. Bavot compra uma Schmeisser 635 semiautomática e começa a praticar sua pontaria nos bosques do subúrbio de Munique. Depois aproxima-se de seu alvo. O grande problema que qualquer assassino tinha em tentar matar Hitler era a questão do acesso. O desfile foi a melhor oportunidade que ele teve. Na manhã do desfile, Bavot encontra um lugar na primeira fileira da tribuna principal, perto da Igreja do Espírito Santo. Todas as pessoas naquele setor deveriam ter sido revistadas pelo menos uma vez. Talvez 2 antes de serem admitidas naquela área. O desfile seguiria para o oeste na Rua Tal, em direção a Marienplatz. Quando passasse pela posição de Bavot, ele planejava atirar em Hitler das laterais. Mas quais eram as chances de Bavot acertar o alvo? Roger Morehouse é o autor do livro Matando Hitler, que detalha as várias tentativas de assassinato. O historiador John Gresham é um especialista em armas e segurança de VIPs. John, esse é exatamente o lugar por onde o desfile passou. Através daqueles arcos e marchando rua abaixo. Morehouse e Gresham estão refazendo o caminho do desfile de Hitler de 1938 para ajudar a determinar a viabilidade do plano de Bavot. John, este é o ponto. Bem aqui. Esta é a Igreja do Espírito Santo. Bavot teria ficado de pé bem aqui. Primeiro, eles calculam a distância entre Bavot e Hitler quando o desfile passou pela posição de Bavot. Roger, me diga a que distância você acha que estavam. Olha, eu acho, John... Eu acho que Hitler devia estar mais ou menos aqui. O que deve dar uns 7,5 metros. Armas pequenas como a Schmeisser são projetadas para uso a curta distância. Será que Bavot conseguiria atingir com segurança um alvo a 7,5 metros? Esta é a pistola automática Schmeisser 6.35. O especialista em armas Greg Martin dirige uma das mais importantes firmas de leilão de armas de fogo antigas do mundo. Eu entendo porque Bavot escolheu esta arma. Você pode quase segurá-la na palma da mão sem que ninguém veja. Martin faz um teste para determinar a precisão dessa arma a 7,5 metros. Eu quero sacar a arma, dispará-la e não ter que parar e mirar, mas quero poder apontá-la para uma direção e ter uma certeza relativa de que vou acertar. Os tiros fugiram um pouco do alvo, mas o erro é consistente. Esta arma atira para cima e para a esquerda, então você compensa isso mirando a arma um pouco mais para baixo e para a direita. Depois que Martin aprende a compensar, os tiros são certeiros. Ela pode com certeza atingir um alvo humano a 7,5 metros. Mas mesmo que Bavot acertasse o alvo, será que o calibre da bala dessa arma tem o poder de matar?
Martin usa um cubo de gel balístico para simular o dorso humano. Esta camisa, a camiseta e o casaco de lã simulam as camadas de roupa que Hitler usava no desfile. É o tipo de camisa de Clyde Barrow. Tem alguns buracos aqui. Isso me diz que Adolf Hitler teria levado uns bons tiros. Mesmo a uma distância de 7,5 metros, parece que a arma de Bavot tinha poder penetrante bastante para fazer o trabalho. Ela atravessou tudo. Isso quer dizer que a bala passou pelo casaco, pela camisa, pela camiseta, pelo corpo e saiu pelas costas. Quando o desfile chegou perto da tribuna principal, Bavot carregou sua Schmeisser. Se ele puxasse o gatilho, Hitler seria um homem morto. Teria havido uma espécie de silêncio no público. E todos teriam apontado para Hitler, naquela expectativa de ver sua figura. Mas a multidão maravilhada frustra o plano de Bavot. Quando Hitler entra em seu alcance, uma multidão de braços levanta para saudar o Führer. A visão de Bavot é bloqueada. E o momento perdido. Em sua volta para a França, Bavot é pego em um trem sem seu bilhete. A Gestapo encontrou sua arma junto a um mapa de Munique. Ele deve ter desmoronado como um castelo de cartas em poucas horas. Ele simplesmente não tinha coragem para encarar uma tortura. E a Gestapo, com certeza, era capaz de todos os tipos de tortura. Bavot é condenado por tentativa de assassinato de um oficial do governo. Sua punição é a morte pela guilhotina. Hitler considera ter escapado do atentado mal sucedido por um triz. Sua sobrevivência, ele diz, é evidência da intervenção divina. Ele via a si mesmo como o salvador da Alemanha, protegido pela providência para fazer grandes coisas pelo país. A trama de Bavot expõe a vulnerabilidade de Hitler ao caminhar por estas ruas estreitas e lotadas em um evento tão amplamente anunciado. O desfile anual de Munique de 1938 é o último. Com o aumento da agressividade de Hitler, os atentados para matá-lo ficam mais centrados. Em março de 1939, ele assume o controle da Áustria. Tropas alemãs ocupam a Tchecoslováquia sob ameaça de guerra. A grande maioria da população alemã vê isso de maneira positiva. Hitler restaura a Alemanha histórica, mas alguns enxergam essa atitude como um prenúncio terrível do que está por vir. Um deles é o carpinteiro alemão de 36 anos, Georg Elsa. Ele teme que os nazistas levem o país a uma guerra desastrosa. Elsa decide que Hitler deve ser detido. Ele era um solitário, achava que não deveria dividir seus segredos com ninguém, e isso o deixava em uma ótima posição com sua trama. Atentado 21. A tentativa de assassinato número 21 aconteceu na mesma comemoração anual que Maurice Bavot tentou interromper um ano antes. O plano de Elsa era matar Hitler enquanto ele estivesse discursando para um grupo de nazistas proeminentes. Sua arma é uma bomba-relógio caseira. Ele era um mecânico experiente, era um marceneiro. Entendia muito bem como as coisas funcionavam. Então, quando chegou a hora de sentar e formular um plano para matar Hitler, ele o fez com uma perfeição incrível. É quase como se ele tivesse nascido para ser o assassino perfeito. O discurso de Hitler irá se realizar na Burger Barroquella, uma grande cervejaria de Munique. Elsa planeja instalar sua bomba na pilastra atrás da tribuna onde Hitler irá discursar. O plano de Elsa corria muitos riscos. Qualquer um que tentasse assassinar Hitler estaria efetivamente entrando em uma missão suicida. Durante o outono de 1939, Elsa entra sorrateiro na cervejaria depois que o local fecha.
Noite após noite, trabalha sozinho no escuro, entalhando um buraco na pilastra para sua bomba. Ele devia ter nervos de aço. Era um homem extremamente corajoso. Todas as manhãs, antes do bar ser aberto, Elzer cuidadosamente recoloca o revestimento de madeira na pilastra, varre a sujeira e sai por uma porta nos fundos. Elzer planeja estar na Suíça quando a bomba explodir. Para isso, precisa de um relógio especial que trabalhe por vários dias. Ele constrói um aparelho elaborado que consiste de 2 mecanismos de relógio, que permite até 144 horas de folga antes que a bomba seja detonada. Ele fecha o relógio em uma caixa de cortiça para abafar o tic-tac. O relógio que ele construiu era uma maravilha. Até mesmo hoje, seria considerado uma obra de arte. Mesmo que o relógio funcionasse perfeitamente, será que a bomba de Elzer seria poderosa o suficiente para matar Hitler? À procura de respostas, o autor Roger Moorhouse e o especialista em armas John Gresham vão a Berlim, lar dos arquivos nacionais alemães. Aqui, entre as estantes de arquivos do governo da era nazista, eles encontram documentos que ajudam a entender a tentativa de Elzer de matar Hitler. O que temos aqui é o arquivo da Gestapo do interrogatório de Elzer. Sabemos que ele chegou à cidade com 50 quilos de vários tipos de explosivos. Se ele tinha 50 quilos de explosivos, ele usaria cada um deles para criar o máximo de estrago e morte dentro do salão. Após mais de 2 meses de trabalho duro, Elzer finalmente instala sua bomba na pilastra da cervejaria. Na noite de 5 de novembro de 1939, ele ajusta o relógio para detonar 3 noites depois, às 9h20 da noite, bem no meio do discurso de Hitler. Quando a contagem regressiva da bomba inicia, Elzer parte para a Suíça. 8 de novembro de 1939, Hitler sobe à tribuna perante uma multidão de 3.000 partidários nazistas. Na pilastra atrás desta bandeira nazista, a bomba relógio de Elzer continua em funcionamento. Mas Hitler faz uma mudança de última hora e começa seu discurso às 8 horas da noite em vez das 9 horas. A bomba de Elzer seria detonada às 9h20 da noite, 1 hora e 20 minutos mais tarde. A pergunta é, o discurso de Hitler duraria até lá? O discurso de Hitler era quase todo sobre a deficiência histórica dos britânicos sobre sua falta de talento e incompetência. Hitler fala cerca de 1 hora. Depois vai imediatamente para a estação de trem. 13 minutos depois, a bomba de Elzer explode exatamente como planejado. Com a destruição da pilastra, o mezanino e o teto do salão vêm abaixo. A tribuna e as mesas da primeira fileira ficaram destruídas. Das quase 100 pessoas que continuaram no salão, mais de 60 estão feridas e 8 estão mortas. Se Hitler tivesse feito um de seus discursos de 3 horas, com certeza teria sido morto. Minutos depois da explosão da cervejaria, Elzer é preso na fronteira com a Suíça. Os guardas alemães da fronteira encontram suas ferramentas, desenhos da bomba e um cartão postal da cervejaria. No final, ele confessou. Mas àquela altura, acho que ele começou a se sentir orgulhoso do que quase conseguiu. Elzer fica preso em Dachau, onde acaba sendo executado. Auf Wiedersehen. O quase sucesso de Elzer é um alerta para o regime de segurança de Hitler. Os eventos passaram a ter maior vigilância e prisões preventivas são feitas antes dos eventos públicos. As autoridades controlam com mais rigor as compras de explosivos. Mas assassinos solitários como Elzer não foram as únicas ameaças que o Führer enfrentou. Um plano para explodir o avião de Hitler no ar foi tramado entre seus próprios oficiais. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia. O ataque relâmpago nazista varre a fronteira com a Polônia. Varsóvia cai em questão de semanas. Foram colocados sob um regime esmagador.
A Polônia estava desmembrada. Qualquer um que olhasse torto para um alemão estava sujeito a execução instantânea. Milhões de pessoas morreram. A resistência polonesa tem um bom motivo para contra-atacar. No início de outubro, eles formaram o 22º complô para matar Adolf Hitler. Atentado 22. Os poloneses plantam 500 quilos de TNT sob um cruzamento principal, antes do passeio de Hitler pela Varsóvia ocupada. Mas quando o carro do Führer passa, inexplicavelmente os explosivos não detonam. Atentado 23. Mais de 2 anos e meio depois, um ousado ataque ao trem de Hitler também falha. Hitler sabia que a Polônia era um lugar muito perigoso para ele. Muitas pessoas lá não gostavam dele. Depois de conquistar a Polônia, Hitler lança uma invasão maciça à União Soviética. O ataque alemão dizima as defesas soviéticas, fazendo exércitos inteiros como prisioneiros. Esta agressão aviltante alimenta o desejo de Stalin de eliminar seu arqui-inimigo. Ao todo, os soviéticos armaram pelo menos 3 planos diferentes para matar Hitler. Atentados 24, 25 e 26. O plano número 26 envolve uma sedutora atriz russa do cinema alemão chamada Olga Tchitchkova. Quando surgem boatos de que Hitler e ela estão romanticamente envolvidos, a polícia secreta soviética pressiona a atriz russa a apresentar Hitler a 2 assassinos disfarçados. Esse é um dos planos mais ridículos de assassinato de Hitler. Hitler não tinha um relacionamento muito sério com Olga Tchitchkova. Não daria certo. Atentado 27. Assim como poloneses e soviéticos, os britânicos têm seu plano, chamado Operação Foxley. Documentos tornados públicos recentemente revelam que os atiradores britânicos tinham a intenção de matar o Führer em sua casa nos Alpes. Os britânicos acabaram abandonando a operação, temendo uma retaliação. Era bem possível que dentro da própria Alemanha, Hitler se tornasse um mártir. Com o avanço da guerra, o aumento da segurança de Hitler reduz sua exposição à maioria dos pretensos assassinos. As aparições em público agora são controladas severamente e Hitler tem pouco contato pessoal fora de seu círculo de nazistas confiáveis e conselheiros militares. De fato, na primavera de 1943, a ameaça mais séria à vida de Hitler vem de um oficial sob seu comando. O coronel Henning von Treschow é um respeitado oficial alemão com uma brilhante carreira militar. Ele tinha sido um soldado talentoso no final da Primeira Guerra e ganhou a Cruz de Ferro. Com base na sede do Grupo do Exército Central próxima à Frente Oriental, o coronel Treschow está ciente do existente genocídio nazista. Vilarejos inteiros eram destruídos. Literalmente, milhares e milhares de judeus eram simplesmente mortos e jogados em valas, e isso era uma coisa que o perturbava profundamente. Convencido de que Hitler deveria ser detido, Treschow monta uma coalizão de oficiais que pensam como ele. Muitos conspiradores acreditavam no exército alemão. Acreditavam que era um exército nobre e que estava sendo pervertido por Adolf Hitler e pelos nazistas, principalmente com aquelas atrocidades horríveis que ocorriam na Frente Oriental. Em março de 1943, Hitler anuncia planos de visitar a base de exército de Smolensk, para onde Treschow fora designado. Treschow aproveita a oportunidade, lançando o 28º plano para matar Hitler. Seu plano é usar uma bomba-relógio para explodir o avião de Hitler durante o voo. Atentado 28. Este atentado foi muito bem pensado e tinha boas chances de dar certo. É claro que a bomba não precisava ser grande, só precisava derrubar o avião. Com a ajuda de seu colega, o tenente Fabian von Schlabrendorf, Treschow constrói uma bomba improvisada. Ele usa 4 Clam Mines, dispositivos de sabotagem britânicos projetados originalmente para serem presos a trilhos de trem ou pontes. Cada um é carregado com explosivos plásticos. O fusível é um lápis detonador britânico número 10. Um tubo de cobre de 12,5 centímetros contendo um detonador. Um arpão carregado a mola e um recipiente de vidro cheio de cloreto de cobre. O dispositivo é acionado espremendo-se o tubo e quebrando o recipiente de vidro. A liberação do cloreto de cobre corrói um fio de aço que se parte, fazendo com que o arpão atinja o detonador. Treschow tem um fusível de meia hora. Se detonasse, teria partido aquele avião em pedaços e mataria todos a bordo.
O maior desafio é colocar a bomba a bordo do avião particular de Hitler. Mas Tereskov tem um plano. Ele disfarça sua bomba relógio como uma caixa de conhaque. Na manhã de 13 de março de 1943, Hitler chega à base militar em Smolensk. Tereskov estava em um profundo estado de nervos. Após encontrar-se com o Führer, Tereskov pergunta ao coronel Brandt, um membro da comitiva de Hitler, se ele estaria disposto a entregar um pequeno presente a um amigo do alto comando. Eles deveriam examinar absolutamente tudo que entrasse ou saísse do avião. No final da tarde, Schlabrendorf ativa o fusível de 30 minutos e se junta ao coronel Tereskov na pista. Quando Brandt se prepara para entrar no avião, Schlabrendorf entrega a ele a caixa de conhaque. Momentos mais tarde, o avião de Hitler desaparece nas nuvens. Tereskov deve ter acreditado que, àquela altura, Hitler estava morto. Menos de 2 horas depois de deixar Smolensk, o avião de Hitler pousa sem incidentes. Tereskov envia Schlabrendorf para recuperar a bomba na caixa de conhaque. Um exame cuidadoso revelou que o fusível simplesmente não disparou. Provavelmente o compartimento de bagagem estava despressurizado e sem calefação, ou seja, devia estar frio, e o frio afeta muito estes lápis detonadores. O coronel Tereskov e a resistência alemã continuam comprometidos a matar Hitler. Uma semana depois do fracasso da bomba na caixa de conhaque, eles teriam mais uma chance. Isso era muito importante para Tereskov. O fracasso do atentado da bomba de conhaque não o dissuadiu, pelo contrário, o incentivou. Tereskov fica sabendo que Hitler visitaria uma amostra de armamento soviético apreendido no arsenal de Zeughaus, em Berlim. Um dos co-conspiradores de Tereskov, o coronel Rudolf von Gersdorf, é o guia de Hitler. Foi uma medida desesperada. Não tinham muitas oportunidades e, quando viam uma, tinham que fazer dar certo. Atentado 29. Gersdorf recupera os dispositivos da bomba que falhou e coloca-os num fusível de 10 minutos. A parte difícil é colocar a bomba dentro de uma distância que mate Hitler. O autor Roger Morehouse e o especialista em segurança John Gresham vão para o Zeughaus, em Berlim. Eles querem ver em primeira mão os desafios da missão de Gersdorf. Tem 2 escadarias nas laterais. As suntuosas escadarias foram removidas. Foi aqui que ele fez o discurso. Fora isso, o prédio é basicamente o mesmo desde 1943. Esta é a ponta direita do salão. Tinha um enorme mezanino lá em cima e 2 escadarias suntuosas descendo dos 2 lados. A plataforma era aqui, e aqui ficava a tribuna. Este é o local onde Hitler fez o discurso, bem aqui. Inicialmente, Gersdorf considera plantar a bomba aqui, dentro da tribuna. Ele se deparou com o problema que eram as medidas de segurança. Depois do atentado de Auschwitz em 1939, a segurança foi tão intensificada que ele sabia que esta área seria revistada e ele não pode colocá-la com segurança na tribuna. E além disso, esse lugar é enorme e com uma carga de apenas 226 gramas de explosivo C2, se não explodisse diretamente contra Hitler, seria dissipado. Esta não era uma maneira prática de assassinar Hitler. O coronel Gersdorf decide que tem apenas uma opção. Precisa esconder a bomba no bolso do próprio casaco e se assegurar que estará perto de Hitler quando ela detonar. Se o plano funcionasse, ele seria o primeiro a fazer um atentado suicida na história. A bomba suicida é uma ideia boa e surpreendente porque é impensável. Ainda não havia, naquela época, uma tradição de sacrifícios suicidas no imaginário do povo alemão. Então, a ideia de que alguém daria a própria vida para tirar a vida de Hitler estava francamente além da imaginação deles. Um pouco depois da 1 da tarde, Hitler discursa para a multidão de altos oficiais e VIPs nazistas.
Quando o discurso acaba, Gersdorff saúda o Führer e coloca a mão no bolso para ativar a bomba. Não dá nem para imaginar o que passou pela cabeça dele. Mas eu acho que ele estava feliz de conseguir levar a termo a missão que em sua mente estaria libertando a Alemanha de um tirano. Gersdorff fica o mais próximo possível do Führer enquanto o guia pela mostra. O compromisso estava marcado para durar meia hora. Mas Hitler parece distraído. Depois de alguns minutos, ele desaparece por uma porta lateral. Hitler deve ter sentido a ansiedade de Gersdorff, deve ter sentido seu nervosismo. Deve ser difícil agir normalmente quando se sabe que vai explodir em 10 minutos. Depois que Hitler deixa o local, Gersdorff sai despercebido para desativar a bomba. Embora os planos da bomba na caixa de conhaque e de suicídio tenham falhado, a resistência alemã continua tentando. Na primavera de 1944, os próprios oficiais de Hitler arquitetam pelo menos 4 planos para matá-lo a tiros, 6 para explodi-lo e 1 para arranjar um suposto acidente fatal. Atentado 40. 6 de junho de 1944, dia D. Uma força aliada de mais de 150 mil componentes chega às praias da Normandia, estabelecendo uma posição segura na Europa Ocidental. No outono, Paris é libertada e os aliados seguem em direção à Alemanha. Enquanto isso, campos de concentração nazistas como Auschwitz operam em sua capacidade quase total. Aqueles que esperavam deter Hitler começam a ficar desesperados. Eles perceberam que pagariam caro por aquilo. Os membros da resistência estavam desesperados para tentar preservar a Alemanha e esperavam que, assassinando Adolf Hitler, eles pudessem conseguir um acordo, principalmente com os aliados ocidentais. No verão de 1944, o coronel Klaus von Stauffenberg é um jovem oficial ilustre com um histórico de guerra brilhante. Ele havia apoiado o movimento nazista no início, mas as notícias da brutalidade do regime o convencem de que Hitler deve ser eliminado. Ele sentia-se ultrajado pelo holocausto que acontecia na frente oriental. Stauffenberg quase fora morto no norte da África um ano antes. Ele perdera um olho, a mão direita e 2 dedos esquerdos, mas ganhou uma grande determinação. Stauffenberg sofreu ferimentos sérios no norte da África em 43. Ele voltou, mas não achava que sobreviveria. Na verdade, ele volta inválido para Berlim. Deve ter sido nessa hora que ele disse para si mesmo que aquela era a hora de fazer alguma coisa. O destino havia chamado sua atenção e aquela era a hora ideal para ele agir. Stauffenberg fica encarregado de gerenciar a Operação Valkyria, o plano do exército alemão para manter a ordem e a segurança de locais-chave no caso de intranquilidade doméstica. Era uma posição que ele poderia usar facilmente a seu favor, usando a Operação Valkyria para estabilizar o país após um golpe bem-sucedido. Era a maneira perfeita de tomar a Alemanha depois de um assassinato. Eles tinham os homens prontos, tinham os planos prontos. É uma espécie de espião dentro de um plano estabelecido. Stauffenberg tem a oportunidade perfeita para agir. Seu trabalho exige que ele se reúna regularmente com o Führer. Justamente por ter acesso a Hitler, Stauffenberg deveria ter tido sucesso em matá-lo. 20 de julho de 1944, Stauffenberg é chamado a uma conferência na Toca do Lobo, o remoto quartel-general militar de Hitler no leste da Prússia. E foi lá que Stauffenberg fez a 41ª tentativa de matar Hitler. A Toca do Lobo é uma área delimitada de 5 km², divididos em 3 zonas de segurança, cada uma com seus postos de controle e cercas de arame farpado. O perímetro externo é cercado de minas, pontos de metralhadoras e armas antiaéreas. A área interior, fortemente controlada, onde Hitler reside, possui várias construções extras e abrigos de concreto maciço. As paredes do abrigo particular de Hitler têm mais de 5 metros de espessura. Atentado 41.
Stauffenberg consegue colocar na fortaleza 2 tijolos de 1 quilo cada de explosivo plástico. A segurança da Toca do Lobo era espantosa. Eles estavam focados em vários tipos específicos de ameaças: ataque aéreo, ataque por terra, bombardeios. E, embora a segurança fosse muito boa, ela não era a prova de ataques vindos de dentro do círculo de Hitler. dass ich oder irgendjemand jemals die Absicht hätten. Momentos antes de seu encontro com Hitler, Stauffenberg e seu ajudante armam o primeiro tijolo de explosivo e o escondem em uma pasta. Antes de colocarem o fusível na segunda bomba, alguém bate à porta. Stauffenberg é chamado à sala de reuniões imediatamente. Ele pega a pasta e sai pela porta, deixando para trás o segundo tijolo de explosivo. Os lápis detonadores que von Stauffenberg usou, tecnicamente eram dispositivos de 30 minutos. O problema é que era um dia quente, era um dia úmido. E essas coisas tendem a acelerar o relógio. Ele estava andando com uma bomba relógio que explodiria a qualquer momento. Quando Stauffenberg entra na sala, a reunião já tinha começado. Ele se posiciona perto de Hitler e coloca a pasta no chão. Momentos depois, pede licença para sair da sala. Enquanto a reunião continua, uma bomba de 1 quilo está a 1 metro do Führer. O fusível conta os segundos. Enquanto a fumaça se dissipa, Stauffenberg segue para Berlim para ajudar a gerenciar a transição do governo. Ele havia assistido à explosão de uma distância pequena e estava convicto de que ninguém na sala poderia ter sobrevivido. A explosão estilhaça as janelas, parte da parede e entorta o piso. A mesa de conferência fica em pedaços e o gesso do teto vem abaixo. Dos mais de 20 homens na sala, 4 ficam fatalmente feridos, mas Hitler emerge com ferimentos relativamente pequenos. Depois daquilo, ele começou a ver sua sobrevivência como mais uma evidência da intervenção divina. Como ele explicou para o seu médico, ele disse: "Sou imortal, sou invulnerável." Se não foi o destino, então por que Hitler conseguiu sobreviver a esta explosão poderosa? Roger Morehouse e John Gresham vão até o que hoje é o nordeste da Polônia para ver em primeira mão a Toca do Lobo. Foi muito bem feito. Eles acreditam que estas ruínas de concreto guardam pistas que poderão ajudá-los a entender melhor por que a bomba de Stauffenberg não matou Hitler. Aquele é o abrigo de Hitler. Vamos entrar. É incrível. Isto é tudo o que restou da fortaleza antes impenetrável. Depois da retirada, o exército alemão dinamitou estas construções em 1945. Mais de 60 anos, e isso não enferrujou. Esta fotografia do prédio de conferência de Hitler foi tirada em 20 de julho de 1944, logo depois da explosão de Stauffenberg. Esta é a aparência do prédio demolido hoje. Este aqui era um prédio grande e resistente. Não era o prédio branco que é descrito em alguns relatos. Então este é o telhado, não é? Porque está asfaltado. O telhado de concreto demolido agora está no nível do solo. A sala de reunião de Hitler está enterrada nos escombros abaixo. John, é muito interessante o que temos aqui embaixo. Nossos especialistas acreditam que localizaram o marco zero da bomba de Stauffenberg diretamente abaixo de onde eles estão. Estamos mais ou menos no ponto onde parece que a explosão aconteceu. Hitler estava bem nessa região, em pé, num raio de 30 centímetros por aqui. 1,80 m abaixo. Ele estava bem aqui quando a bomba explodiu. Morehouse e Gresham estudam o tamanho e a construção do prédio. Pronto, quanto deu aí? 1,72 m. 1,72 m, certo. É uma estrutura muito sólida, mas a existência das janelas permitiu um escape durante a explosão. Muito bom. Eles usam os dados reunidos no local, fotos originais e informações dos arquivos de investigação da Gestapo para construir um modelo em computador da sala de conferência.
Era assim que os oficiais estavam posicionados na sala. Hitler estava curvado sobre a mesa lendo um mapa. Morehouse acredita que a bomba estava no lado de fora deste pé da mesa. Uma simulação computadorizada mostra que a mesa pode ter servido de escudo para Hitler contra a explosão letal. Ele foi protegido pela sólida base da mesa. Consequentemente, a mesa atuou como uma forma de armadura corporal e deu a ele uma proteção surpreendentemente boa, tanto para a parte superior do dorso quanto para as pernas. Mas o que teria acontecido se Stauffenberg tivesse usado uma bomba maior? Ele tinha levado um segundo tijolo de explosivo para a Toca do Lobo. Na verdade, a bomba de Stauffenberg foi metade do que devia ser. E a questão do segundo tijolo de explosivo, que ele poderia ter colocado na pasta e quase dobrado o tamanho da explosão. Será que o dobro da explosão seria o bastante para matar Hitler? John Gresham retorna aos Estados Unidos para recriar a explosão da Toca do Lobo. 5,5 metros para o sul. Mas desta vez o teste incluirá a segunda carga de explosivos de Stauffenberg. Gresham traça as dimensões exatas da sala de conferência da Toca do Lobo. Naquele canto, bem ali. Bem onde está aquela pedra. Desçam com cuidado. Esta mesa de 2 metros simulará a ponta da mesa de conferência, onde Hitler estava quando a bomba explodiu. Isso, aí está ótimo. Estes 2 manequins de fibra de vidro representam os oficiais em pé entre Hitler e a bomba. Este manequim anatômico especialmente projetado é o substituto de Hitler. O boneco pode ser preenchido com um fluido viscoso, neste caso sorvete derretido, para acrescentar peso corporal e simular o sangue. O paramédico Jim Morrissey examinará o manequim de Hitler depois da explosão, para determinar se os ferimentos são fatais. Baseado na densidade do plástico e também no líquido dentro dele, teremos uma boa representação do que aconteceria a um humano durante essa explosão. O ex-técnico em bombas do FBI, Frank Doyle, reconstruirá a bomba de Stauffenberg usando 907 gramas de explosivos plásticos C4. Isso é exatamente o que ele tinha no dia 20 de julho e que detonou naquela sala. Correto. Mas o que aconteceria se Stauffenberg tivesse incluído a segunda carga de explosivos? Doyle colocou outra carga de 907 gramas de C4 na pasta. Isso duplicaria o tamanho da bomba, o que significa que ela seria muito grande. Vai ser uma explosão enorme. A bomba é ligada a um fusível eletrônico e colocada na posição do lado de fora do pé da mesa. 6 câmeras operadas por controle remoto são montadas para gravar cada detalhe da explosão. Com tudo pronto, a equipe abriga-se a 137 metros da zona de explosão. Câmeras gravando. Detonar! Fogo! Acha que usamos explosivos o suficiente? A explosão estilhaça a mesa pesada. Hitler é envolvido por lascas de madeira e fragmentos e é lançado a mais de 4,5 metros. Eu acho que aquela carga extra ajudou. A cena após a explosão lembra de uma zona de guerra. Para Hitler, parece ter sido fatal. O efeito do choque teria desintegrado os pulmões dele. Ele perdeu muito fluido interno, está vazando. Eu vou virá-lo para vermos o que temos nas costas. Nossa, olha só. Está vazando por toda parte e da parte de cima do fêmur também. Esse é claramente um ferimento fatal. As pernas já seriam despedaçadas, a parte superior do dorso levaria a golpes fatais múltiplos e graves. Não haveria como sobreviver a esses ferimentos. O teste mostra que com a segunda carga acrescentada, a bomba de Stauffenberg teria sido capaz de matar Hitler. Mas mesmo que Stauffenberg tivesse tido sucesso, o curso da história teria mudado? A guerra já estava tão avançada que ela teria que seguir seu curso àquela altura. Em julho de 1944, a Alemanha já havia trilhado boa parte do caminho da destruição. Bom, Hitler provavelmente teria sido sucedido por uma combinação de Himmlers, Bormanns e Goebbels, o que é um prospecto ruim. Quanto a Stauffenberg, quando sua bomba não consegue matar Hitler, o golpe é desvendado e os conspiradores presos.
Antes da meia-noite, ele enfrenta um pelotão de fuzilamento em Berlim. Na primavera de 1945, a guerra fecha o cerco sobre o Terceiro Reich. Enquanto as forças aliadas seguem em direção a Berlim, Hitler ordena que as infraestruturas alemãs sejam demolidas, deixando apenas escombros queimados para o inimigo que avança. Hitler queria lutar até a última bala. Ele queria ter certeza de que não haveria um único tijolo de prédio em pé para que os aliados ocupassem. Ele queria destruir a Alemanha por completo. O ministro de Armamentos Albert Speer, um membro da elite do círculo de confiança de Hitler, fica alarmado com a política destrutiva. Ele se volta contra o Führer e planeja o último complô conhecido, Atentado 42. Speer conspira para colocar gás venenoso no abrigo de Hitler em Berlim através de uma passagem de ar, mas abandona o plano no final. Sua lealdade a Hitler é grande demais. Ainda havia aquele carisma que impediu Speer de seguir em frente. Berlim, 30 de abril de 1945. Enquanto a artilharia soviética atinge a chancelaria do Reich, Hitler recolhe-se a seu abrigo, 7,5 metros abaixo do solo. Depois que sua esposa Eva Braun tomou uma dose letal de cianureto, o próprio Hitler fez o que 42 aspirantes a assassinos não conseguiram fazer. Ele colocou sua pistola Walther calibre .765 contra a própria cabeça e puxou o gatilho. Ele sabia que estava tudo desmoronando. Ele não queria ser objeto de escárnio, não queria ser exibido pelas ruas. Ele preferia cometer suicídio e acabar com tudo a ter que passar por um julgamento. Após a queda do Terceiro Reich, o mundo teve que se recuperar do impacto da brutalidade nazista. Embora suas tentativas de matar Hitler tenham falhado, a coragem e a convicção dos aspirantes a assassinos serviriam como fonte de orgulho para os alemães do pós-guerra e mostrariam ao mundo que, mesmo dentro do próprio exército alemão, alguns se recusaram a sacrificar a própria consciência pela corrupção de Hitler. Nos dias mais sombrios do Terceiro Reich, ainda havia pessoas dispostas a se levantarem sob um tremendo risco pessoal. Agir com o mais nobre dos instintos. Versão brasileira Centauro.